Módulo 6, cinética química. Nós vamos ter aí agora a velocidade das reações. Então, dentro da termoquímica, dentro da cinética química, estamos estudando a reação em si. Dentro da termo, o calor que elas absorvem ou liberam para o processamento da reação. E dentro da cinética, nós vamos estudar a velocidade. Hoje vamos falar de velocidade média de uma reação. Tá? Então, a cinética química vai estudar a velocidade das nossas reações. Vamos falar de velocidade média. Física. Como que vocês calculavam a velocidade média? Variação do espaço dividido pela variação do tempo. Só que uma reação ela não percorre espaço. Uma reação ela muda de concentração ao longo do seu processamento. Então a fórmula vai ser exatamente isso. Vamos pegar a variação da concentração e vamos dividir pela variação do tempo. Dentro da química vai ser muito comum vocês verem concentração com esse símbolo aí, o colchetes aberto e fechado. Dentro dessas contas, é muito comum o valor da velocidade dar negativo. Para a física tem sentido, para a química não há sentido. Para que isso não aconteça, nós vamos usar o módulo dessa velocidade. Tá? Então, o V, velocidade, a variação lá dos colchetes é a variação da concentração e o ΔT, variação do tempo. Olha as unidades que são as partes importantes. Você tem mol por litro e você tem gramas. Então, essa parte do teu numerador, na verdade, ela pode variar. Quando a gente fala variação da concentração, é o que aparece na literatura, mas a gente pode adaptar ela. Se você falar mols, o certo seria dizer variação do número de mols. Mol por litro é concentração e gramas é massa. Então, seria mais correto se colocar variação da massa. Tá? Mas aí vai depender aí de cada exercício. O tempo, segundos, minutos ou horas. Olha a velocidade. Se for em termos de número de mols por tempo, ficará mol por segundo, mol por minuto, mol por hora. Ou então, se for em concentração, ficará mol por litro segundo, mol por litro minuto, mol por litro hora. E se for em termos de massa, mol por segundo, gramas por segundo, gramas por minuto e gramas por hora. Tá? Lembrando que delta significa variação, então quando você vê lá, delta colchetinho, variação da concentração, então é a concentração final menos inicial. Delta T é o tempo final menos o tempo inicial. Tá? Então essa fórmula ela pode ser adaptada dessa maneira: concentração final menos concentração inicial dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Se der negativo, módulo para essa velocidade para tirar daí o sinal negativo. Tá certo? Um exercício aí para vocês para tentarmos entender como calcular a velocidade. Consome-se 5 mols de amônia em 50 minutos na seguinte reação de análise em um recipiente de 2 litros. Está lá a equação dada. Calcule a velocidade de consumo da amônia em mols por litro hora. Então, presta atenção na unidade. Mol por litro hora. Só o mol por litro indica concentração para nós. Mas pelo enunciado não tem nada em mols por litro. Mas ele me deu mols, ele me deu 2 litros. O que dá para fazer? Dividir os dois, né? Mol por litro, divida os dois. Então, divida lá 5 mols por 2 litros. E vai dar 2 litros e 2,5 mols por litro. Pega ali a unidade hora. Hora, tempo. Só que no exercício ele deu 50 minutos, ele não deu em horas, ele deu em minutos. Então transforma. Se uma hora tem 60 minutos, 50 minutos é um pouquinho menos. Dá 0,8333333 numa dízima horas. Tá? Então vamos calcular a velocidade ali no mol por litro hora. Então pega a concentração, divida pelo tempo. Concentração é 2,5, o tempo 0,83. Sua velocidade média será de aproximadamente 3. E as unidades, como já estão corretas, mol por litro, hora de unidade. Tá? Exercício finalizado. Ou uma outra forma de aparecer no exercício de velocidade média. Na reação, 2 mols de ácido iodídrico, formando hidrogênio e iodo, observou-se a seguinte variação na quantidade de ácido em função do tempo. A velocidade média desta reação no intervalo de 10 a 15 minutos será. Então, de toda essa tabela, só te interessa 2 coisas. Tempo 10, tempo 15. Tempo 10, tempo inicial. Tempo 15, tempo final. Se o tempo 10 é inicial, aquela concentração 0,075 também é inicial. Se o tempo 15 é final,
a concentração 0040 é final. Então faço o delta tanto para a parte do mols ali do ácido, quanto para o tempo. Final menos inicial, 0040 menos 0075 dá menos 0035. Faça para o tempo também. Final menos inicial, 15 menos 10, 5. Substitua na fórmula. Então pegue lá a equação, variação da concentração pela variação do tempo. Nós temos como concentração 0035 negativo e o tempo 5. Já viu que deu negativo? Então já sabe que o mol não vai ser usado, né? 0035 sobre 5 dá menos 0,007. Como deu negativo, pegue e extraia esse sinal e vai ficar 0,007 mol por minuto. Tá? Então essa é a nossa resposta aí. Tá certo? A velocidade das reações, ela vai depender aí dos seus componentes, tá? Ela vai depender dos seus componentes, ela está ligada diretamente ao número de mols da reação. Quanto maior esse número de mols, maior vai ser a sua velocidade. Então acompanha essa ideia neste outro exercício lá. Tomando por base o exercício anterior, qual a velocidade da reação? O exercício anterior é aquilo que nós tínhamos feito. Em relação do nitrogênio, então nós tínhamos calculado que a velocidade deu 3 mols por litro hora. Tá? Em relação ao nitrogênio, quanto vai ser essa velocidade? Então olhando para a equação, você tem lá, ela tem 2 mols de amônia formando o nitrogênio e 3 mols de hidrogênio. A proporção que eu tenho da amônia e do nitrogênio está ali em vermelho, 2 mols da amônia para 1 mol de nitrogênio. Quer dizer, a amônia é o dobro em relação ao nitrogênio. Então a velocidade dela é o dobro em relação ao nitrogênio. Se a amônia é 3 e ela é o dobro, então quer dizer que o nitrogênio é metade disso. Metade de 3, 1,5. Tá? E em relação ao hidrogênio, se eu comparar a amônia e o hidrogênio, eu teria uma proporção de 2 para 3, quer dizer, 1,5. Número quebrado não me interessa. Então compare nitrogênio com hidrogênio. A proporção é 1 para 3. Tá? Deixei aqui em vermelho para vocês. 1 para 3. Já sabe que o nitrogênio é 1,5. Se o hidrogênio é o triplo, multiplica por 3 isso e fechamos 4 mols por litro hora, 4,5 mols por litro hora, tá certo? A velocidade média da reação, você tem lá, nitrogênio reagindo com 3 mols de hidrogênio formando 2 mols de amônia. Ela vale 2 mols por minuto. A velocidade média em função do hidrogênio vale. Então pensa lá, se a velocidade da reação é 2 mols por minuto, isso é para 1 mol, né? Então o nitrogênio, que é 1 mol, vale 2. O hidrogênio tem 3 mols, é o triplo disso, então vale 6. E a amônia tem 2 mols, é o dobro disso, então vale 4. Tá certo? Então a amônia vale 4, logo você conseguiu extrair todas as velocidades. E ele pediu em função do hidrogênio. Então do hidrogênio vale 6. Não precisava tirar todos. Não, eu só mostrei essa proporção aí para vocês. Certo, gente? Continue em casa, continue se cuidando. Até uma próxima. Até mais.